Obrigada, Ieda. Muito obrigada, Ieda e Nileide. Mais uma vez, é uma honra ter vocês duas aqui presentes nessa manhã, trazendo esses projetos que com certeza vão mudar a vida da GU. Então, agora eu vou trazer mais uma camada de mulheres sensacionais para essa manhã. Vou convidar a doutora Lana Borges, que vai apresentar para a gente um pouquinho da sua palestra sobre Pink Techs, e a doutora Herta Honey, que vai falar sobre o programa Tributos a Elas, que começou na PGFN e tem crescido bastante. Lana é co-idealizadora e cofundadora do movimento Tributos a Elas, procuradora da Fazenda Nacional desde 2008, atualmente é coordenadora de estratégias judiciais da Fazenda Nacional, foi coordenadora de atuação judicial da PGFN perante o STJ, atuou na representação judicial da PGFN perante o STF, foi advogada, assessora dos ministros Marco Aurélio e Eros Grau do STF e assessora do PGR. Graduada em Direito pelo UniCeub, é especialista em Direito Processual Civil, mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo UniCeub, integrante do Grupo Tributação e Gênero, FGV, TAI e UIT. Herta é co-idealizadora e cofundadora do Tributos a Elas, procuradora da Fazenda Nacional desde 2009, mestre em Filosofia e Teoria do Estado pela Universidade de Lisboa, doutoranda em Direito e Sociologia pela Universidade de Coimbra, foi integrante da Subchefia de Assuntos Jurídicos da Presidência da República, consultora jurídica do Ministério de Direitos Humanos, coordenadora de assuntos finalísticos do Ministério da Educação e integrante da Consultoria de Produtividade, Competitividade e Comércio Exterior. Atualmente, Herta está lotada na coordenação de estratégias judiciais da PGFN. Lana e Herta, muito obrigada pela presença de vocês. Passo a palavra para vocês duas agora. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigada pela apresentação, Andresa, obrigado pelo convite. Eu gostaria muito de cumprimentar todas as pessoas que estão acompanhando nesse momento, mais um evento, não é? Do AGU, Todos por Elas, que nome sensacional, não é? E eu tenho acompanhado também, tenho visto os outros eventos, e eu queria deixar aqui muito enfatizada a minha alegria de perceber que o AGU Pessoas, esse programa tão bacana, tem contemplado no mês da mulher, de uma forma tão efetiva, né, esses assuntos que circundam gênero. Então, doutora Ieda, muito bom dia. Doutora Nileide, muito bom dia a Kelly Cortez, a palestrante. Bom dia de novo, Andresa, e a minha companheira de TAI, Herta, e eu não posso deixar de cumprimentar também a nossa equipe, que nos ajuda tanto nos bastidores. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todas e todos. Bom dia, uma excelente manhã para todas e para todos. É uma honra estar aqui. Iniciativas como essa da AGU devem ser repetidas e feitas constantemente. Os eventos estão sendo maravilhosos. Abraço virtualmente minhas colegas de manhã, e inclusive a Jaqueline, que está na produção, essas mulheres fantásticas. E começo aqui a minha fala rapidamente, contando um pouquinho para vocês o que é o movimento Tributos a Elas. O movimento Tributos a Elas é um movimento de pessoas unidas em sororidade, em busca e na intenção de debater, discutir, dialogar e pensar soluções para todos os problemas que envolvam a desigualdade entre homens e mulheres, justiça fiscal, a ausência de representatividade feminina em espaços de decisão estratégica e diversos outros assuntos. A nossa equipe atual é essa, a intenção é que a gente se renove, a cada ano a gente pretende, algumas colegas já aceitaram a nossa chamada para que novas lideranças apareçam e para que a equipe vá se renovando e a gente crie um ambiente democrático de diversidade e de oxigenação de ideias. E por quê? Por que o Tributos a Elas foi criado? O Tributos a Elas surgiu dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, de conversas entre nós, colegas procuradoras, porque a gente vive, como diz a doutora Lana, numa psicosfera de desigualdade entre homens e mulheres. E a gente tem uma dificuldade de ascensão profissional em relação às mulheres, a gente tem uma menor representatividade feminina nas altas lideranças e nos espaços colegiados. Temos o fenômeno do teto de vidro, que a AGU já trouxe, já debateu com vocês na semana passada, que alguns estudiosos e estudiosas chamam de labirinto,
porque são os caminhos tortuosos que as mulheres têm que enfrentar para assumir cargos e para assumir altas lideranças. E a gente tem estruturas que são pensadas e criadas por homens, e a lógica e a maneira de pensar e a liderança valorizada, muitas vezes a liderança muito masculina. Isso tudo são estudos, a gente tem várias colegas estudando sobre o tema, a gente tem a doutora Graziela, nossa colega de Tributos a Elas, que tem um trabalho fantástico sobre isso, o papel da mulher nas decisões dos órgãos colegiados, convido todos a lerem. E dentro da PGFN a gente tem os números, a doutora Ieda trouxe alguns números em relação à AGU, a gente traz aqui alguns em relação à PGFN, esses números são do ano passado. 83% de homens, de representantes do sexo masculino nos DS 4, 66% de mulheres nos DS 3, 72% de homens, também 66% de homens também no DS 3, e 72% de homens nos DS de número 2. Entre os servidores, os números também são equivalentes, a gente tem muito mais homens do que as mulheres nesses cargos. Se a gente for olhar por categorias, procurador regional, 20% são mulheres apenas. Procurador-chefe estadual, 9% são mulheres. Procurador seccional, 18% são mulheres. Os números ainda estão muito baixos. E esses números são também em relação a outros órgãos. Né? Na AGU, a gente tem 177 cargos, de DS4, por exemplo, 52 são ocupados por mulheres. No Banco Central, dentre as categorias de procurador adjunto e subprocurador, a gente tem 8 cargos, geralmente, apenas um é ocupado por mulher, desde 2014, mais ou menos, os números também são baixos no Banco Central. E, além disso, a gente tem, além dos números baixos de mulheres nesses espaços, a gente também tem, muitas vezes, a sensação que algumas passam de ouvir frases, comentários pejorativos, de uma maneira geral. A gente tem aí, as mulheres do Banco Central fizeram uma pesquisa, conversaram entre elas e fizeram uma lista de 70 frases que elas não queriam mais ouvir dentro do órgão. Frases do tipo, trabalhando desse jeito você nunca vai arranjar namorado, você não vai dar conta de conciliar seus filhos e sua vida profissional, você é muito boa de trabalho, parece até homem. Vou colocá-la como substituta, mas só se você se comprometer a não engravidar. Então, esses tipos de frases, esses tipos de situação, que ainda são corriqueiras em alguns lugares, as mulheres não querem mais ouvir, elas querem se sentir parte dos espaços, dos projetos e serem valorizadas. Foi por isso que o Tributos a Elas começou. O que a gente já fez? A gente já fez várias conversas com outros coletivos de mulheres, a JUF Mulheres, elas pedem vista, Comitê de Diversidade do TRF, dos TRFs. Já criamos o Instagram, hoje a gente tem 3 mil seguidores. No Instagram nós fizemos campanhas sobre o tipo de violência que as mulheres sofrem, sobre o tipo de assédio, sobre a oportunidade de emprego, sobre carga que as mães passam para se adaptarem ao serviço, cuidar da casa, dos filhos, desigualdade de gênero, nessa questão do trabalho invisível das mulheres. Fizemos campanha e levamos nossos colegas procuradores a tirarem essas fotos, uma campanha inspirada na ONU, para tirarem essas fotos para mostrar que o lugar do homem também é cuidando da casa, que não devemos naturalizar apenas a mulher cuidando da casa do lar, e nossos colegas falaram que, na verdade, é justo, essa divisão é necessária para que a gente analise os papéis que são considerados para homens e mulheres. Também sobre linguagem, hoje em dia, na Ordem dos Advogados do Brasil, tem uma petição para trocar para a Ordem da Advocacia do Brasil, justamente para que a gente não invisibilize mais as mulheres que estão envolvidas nesses processos e que a nossa linguagem reflita sempre a presença de mulheres nos espaços, nos locais. Um calendário nós fizemos, que é praticamente uma cartilha. Nele nós falamos sobre coisas que acontecem com as mulheres e o que pode ser feito para empoderá-las. Está disponível no Instagram do Tributos a Elas. Nosso podcast, também temos um podcast que está na primeira temporada, 10 episódios. Nós fizemos um trabalho sobre reforma tributária, sobre a perspectiva das mulheres, né, sobre a perspectiva de gênero, e levamos essa reforma para o legislativo. Já apresentamos, porque também começamos a pensar em mulheres negras,
mães de família, mães solo. O que a gente poderia fazer além da PGFN para melhorar e empoderar essas mulheres de uma maneira geral? E apenas para finalizar aqui para vocês, a gente sabe que o caminho é longo, ainda há muito a ser feito. Essa é a foto de alguns chefes de uma região nossa, e apenas uma mulher entre os chefes. A intenção é que os caminhos já foram feitos, a gente já tem mulheres na liderança, mas a intenção é que se melhore essa situação, que a gente avance cada vez mais, e que futuros como esse sejam possíveis, um futuro em que a gente tenha mulheres negras também nesses espaços de decisão estratégica. Um abraço a todas, finalizo a minha fala e passo agora para a doutora Alana para ela falar um pouquinho sobre Pink Tax com vocês, que é um dos temas que a gente tem estudado dentro do Tributos a Elas. Herta, obrigada. Eu estou aqui já tentando compartilhar minha tela para a gente começar. E vamos falar um pouquinho, então, aliás, né, depois de tantas realizações do Tributos a Elas em tão pouco tempo, acho que cabe a gente falar um pouco, mais especificamente, sobre uma questão que vincula gênero, tributação, mas que não atinge só as pessoas que estão lidando com o direito tributário, atinge a população como um todo. Então, aqui eu começo falando sobre Pink Tax, tributação, gênero e igualdade. Vamos ver se está dando certo. Está rodando. Isso. Bom, é interessante a gente começar pensando, eu vou falar, a minha intenção é passar por todas as fases para a gente chegar num conceito de Pink Tax. Mas eu começo com essa pergunta. Pink Tax, de onde veio e para onde deveria ir, social e juridicamente, essa discussão? Para falar sobre Pink Tax, como eu disse, a gente vai passar por gênero, vamos passar um pouco sobre falar um pouco sobre tributação e falar muito sobre igualdade. Cada um desses temas daria aí umas boas horas de conversa. Falando em horas de conversa, vou aqui medir o meu tempo, que eu já tinha esquecido. Pronto, vamos lá. Falando sobre gênero, o que nós podemos falar de uma forma muito rápida sobre gênero? Nós sabemos que gênero e conformação biológica não são a mesma coisa. Gênero e a afirmação de que nascemos homens ou mulheres não é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? O que é gênero? Gênero, na verdade, é um script. Gênero, na verdade, é uma performance que, ao longo da nossa história, da nossa cultura, da nossa sociedade, esses papéis culturais, essas máscaras foram criadas. E elas são diferentes para homens e para mulheres. Mas nós temos que lembrar que vivemos numa sociedade, como diria Judith Butler, que tem uma divisão binária de gênero, homem e mulher, e que tem uma heterossexualidade compulsória. Então, quando nós pensamos em gênero, nós não podemos pensar apenas no aspecto biológico, temos que ir muito além, temos que pensar, então, nessa performance, nesse script que foi socialmente cumprido para ser desempenhado por homens e mulheres. E nesse script, nós sabemos que a supremacia masculina é o que prepondera. Nesse script, fica reiterada, ao longo de todo o tempo, a inferioridade das mulheres. E é sobre isso que nós vamos falar. Essa supremacia masculina, ela encontrou, inclusive, bases científicas. Freud, por exemplo, ele dizia que o ser humano normal era macho e que a fêmea era um ser humano desviante. Aristóteles nos dizia que mulheres são seres humanos incompletos e defeituosos, de uma categoria totalmente diferente da dos homens. E Darwin afirmava que física e intelectualmente mulheres eram, sim, de acordo com a biologia, inferiores aos homens. Então, o patriarcado encontrou fundamentos, inclusive, científicos para se alicerçar. E qual é o lugar da mulher nessa construção de papéis de gênero? O lugar da mulher, segundo Simone de Beauvoir, é muito interessante, ela diz que a mulher é o outro.
tudo que nós temos, história, sociologia, as leis, tudo foi criado por um ser, o eu, que é o homem, e que coloca a mulher como o outro. O papel social da mulher, então, é ser o outro. E o papel social da mulher negra, que não é nem homem e nem mulher branca, é um papel social ainda mais distinto, mais severo, mais agudizado. Grada Quilomba, que é uma escritora portuguesa negra, nos diz que a mulher é o outro do outro. É a situação mais grave da qual nós não podemos nos dispersar. Gênero e raça são dois vetores, são dois recortes que precisam caminhar juntos. Então, uma autora austríaca chamada Gerda Lerner, que é, sem sombra de dúvida, a minha autora favorita para tratar do patriarcado. Ela tem um livro que se chama A Criação do Patriarcado, a história da opressão das mulheres pelos homens. Nesse livro, Gerda Lerner nos fala que são 4 as instituições que fazem com que a supremacia masculina prepondere: a escola, a família, a religião e as leis, o Estado. E aqui nós vamos tratar um pouco dessa questão das leis. As mulheres, elas foram, então, confinadas ao espaço privado. Foram confinadas, em razão dessa superioridade masculina, ao espaço privado. Aos homens foi dado o quê? A praça pública. Esse papel da mulher no espaço privado, ele dura até a Revolução Francesa, porque é quando se precisava de força para trabalhar. E as mulheres vão, então, trabalhando às vezes até 5 vezes mais que os homens e ganhando menos. E aqui nós chegamos num ponto. O trabalho da mulher, dada essa sua inferioridade, marcada pelo patriarcado, o trabalho da mulher, ele não é valorizado. A mulher cabe em aquelas atividades historicamente não remuneradas. Para falar de igualdade de gênero, eu trago aqui uma questão interessante. O Brasil precisaria, segundo um levantamento do Fórum Econômico Mundial, de mais de 59 anos para ter uma igualdade de gênero, se tudo continuasse caminhando numa perspectiva positiva como está. Eu falava sobre as mulheres que ganham menos. Aqui é o símbolo do masculino e do feminino, e o quanto as mulheres recebem em relação aos homens. Nós somos a maioria da população, segundo o IBGE, 51,8%, não é? Mas as mulheres que estão no mercado, elas não estão em maior número, porque elas estão, como eu disse, vinculadas às tarefas de cuidado. E as mulheres, embora empregadas, é interessante esse número, então mulheres ocupadas, como chama o IBGE, elas trabalham, elas ganham até 30% a menos que os homens e trabalham até 8 horas semanais a mais do que os homens. Então, a jornada de trabalho das mulheres é muito maior. É claro que isso vem mudando, mas nós precisamos reiterar esses números. Mulheres trabalham até 8 horas a mais semanais que os homens. E eu queria dizer para vocês mais algumas coisas, ainda sobre números. Fixamos, então, que mulheres, segundo o IBGE, ganham menos do que homens, fixamos que mulheres trabalham mais horas. E no que isso importa em relação à tributação, por exemplo? Sabemos que as mulheres, como mostra essa imagem, são hoje chefes de família em um número muito maior do que eram, por exemplo, em 95. Houve uma expansão de 95 para 2018, uma expansão de quase 100%. As famílias que passaram a ser chefiadas apenas por mulheres, a mulher é o sustento econômico da família, as famílias aumentaram em até 100%. Se formos falar de mulheres pretas e pardas, elas são 56% dessas famílias. E quando nós pensamos num arranjo onde só há um cônjuge responsável financeiro e um filho ou algum outro dependente, o filho menor de 14 anos ou um outro dependente, as mulheres são 90,3% desses responsáveis financeiros. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? São as mulheres que sim, vão às compras, que sim, compram remédios, alimentos, vestuário para sua subsistência e de sua família. A regra, infelizmente, é essa.
E aqui, se nós formos falar sobre tributação e gênero, temos vários aspectos que também demandariam horas, mas nós vamos tratar aqui nesse momento apenas sobre uma questão chamada regressividade tributária. A Oxfam Brasil, ela nos diz, no Brasil, atualmente, quem tem menos paga mais imposto. E isso precisa mudar. Esse é um consenso, a regressividade tributária é um consenso entre doutrinadores, entre estudiosos. O sistema tributário brasileiro está voltado, esses são números também da Receita Federal do Brasil, para a tributação que incide sobre bens e consumo. Essa tributação chega ao patamar que é de 60%, deixa eu só encontrar aqui, só um minuto, esse dado é importante. Perdão, eu volto nesse dado, então, daqui a pouco. Eu vou falar sobre de que forma a tributação incide sobre bens e serviços e deixa de incidir sobre renda e patrimônio. Porque se incidisse sobre renda e patrimônio, aí sim, nós teríamos uma tributação progressiva, que atenderia ao postulado da capacidade contributiva da Constituição. O que quer dizer capacidade contributiva? Deve contribuir com mais tributos aquele que tem maior capacidade para fazê-lo. E a crítica da Oxfam Brasil é exatamente nesse sentido. No Brasil, paga mais tributo quem tem menos, quem recebe menos, quem tem menos renda. E nós voltamos para o Pink Tax, para falarmos um pouco onde estão relacionadas as questões regressividade, gênero e o conceito de Pink Tax. O que seria o Pink Tax? Vamos imaginar, né? Vamos falar agora sobre o conceito. O Pink Tax, que na verdade, segundo o meu amigo Manuel, com quem eu estava conversando outro dia, Manuel Tavares, não devia se chamar Pink Tax, mas sim Pink Price, não é? Porque são preços rosas, preços rosa. Na verdade, o Pink Tax ele é um fenômeno econômico, um fenômeno mercadológico. No que ele consiste? Ele consiste na venda de produtos com as mesmas especificações técnicas, com a mesma funcionalidade, com os mesmos requisitos materiais e de eficiência, mas que são produtos mais caros porque são direcionados para o público feminino. Por que eu estou dizendo público feminino? Porque não é só para mulheres, e sim para meninas e mulheres. Esse nome Pink Tax, ele vem do que nós podemos chamar dos produtos caros serem apresentados ao público de forma mais cara. É um sobrepreço, um sobrecusto que se impõe a esses produtos que são direcionados às mulheres. E aqui eu volto, então, lembrando que a regressividade no Brasil é uma marca e que, segundo dados da Receita Federal do Brasil, mais de 60% da receita é alcançada em relação aos bens e serviços. Então, a receita tributária, ela é alcançada a partir da tributação da incidência sobre bens e serviços, sobre o consumo, digamos, de um modo geral. Apenas 21,62% dessa receita tributária é alcançada a partir da tributação de renda. Bom, se as mulheres ganham menos, trabalham mais, vão mais realmente ao supermercado para comprar os seus bens de subsistência, e se a tributação incide mais sobre esses bens, que são os bens e serviços, que são o consumo, no que o Pink Tax tem que nos chamar a atenção? Eu trouxe alguns exemplos. Voltamos? Então, vamos continuar. Bom, eu falava, então, sobre as diferenças de preços que existem nos produtos que são direcionados ao público feminino. E aqui eu trazia alguns exemplos. Mas vamos voltar, aproveitar a oportunidade dessa queda e vamos voltar para falar um pouquinho sobre o histórico do estudo do Pink Tax. O Pink Tax, ele teve a sua primeira publicização na França, através de uma pesquisa realizada por um grupo chamado Georgette Sand, em 2014. O que esse grupo apurou? Ele apurou
que numa rede de lojas, né, lojas de vários itens, era possível afirmar que os produtos vendidos para as mulheres, eles chegavam a ser até 2,2 dólares mais caros, de euros, perdão, mais caros. E todo esse estudo desse grupo começou em razão das lâminas de barbear, ou chamemos de lâminas de depilar. A diferença entre as lâminas de cor azul e as lâminas de cor rosa. Isso foi se acentuando e os fabricantes de lâminas de barbear até se atentaram para isso. E hoje em dia os produtos têm um preço parecido, mas eu vou falar sobre eles também. Então, em 2014, na França, começa o estudo onde verificado que existia sim uma diferença de preço nos produtos destinados às mulheres. Em 2016, o Departamento de Defesa do Consumidor de Nova York, do estado de Nova York, analisando 35 categorias e mais de 91 marcas, em mais de 24 lojas, acentuou que os produtos femininos eram até 7% mais caros que os masculinos. E se a gente estivesse falando de higiene pessoal, aqui eu chamo a atenção, esses produtos chegavam a ser 13% mais caros. No Brasil, a pesquisa foi realizada em 2018 pela Escola Avançada de Publicidade e Marketing, que apurou que os produtos e os serviços destinados ao público feminino eram, em média, 12,3% mais caros que os masculinos. Lembrando que aqui no Brasil as mulheres recebem até 26%, até 30% menos que os homens. Bom, então voltando para os nossos comparativos. Esse aqui é o do computador, vou voltar a falar sobre ele. É uma diferença de mais de 7,8% em razão da cor do computador, coral. Aqui é importante lembrar que os fabricantes e os comerciantes, eles nos dizem o seguinte: às vezes é mais caro fabricar um produto rosa, ou então é a lei da oferta, da demanda, da procura e da oferta e da demanda. É isso? Isso, da demanda e da oferta. Então, a gente vende mais caro porque há uma procura maior. Vendemos mais caro porque as mulheres gastam mais. Vendemos mais caro porque mesmo assim o produto é aceito. E aqui eu chamo a atenção. Será mesmo? Nós não devemos ficar atentos. A Ieda até tinha falado agora há pouco, não devemos levar essa informação para as nossas estudantes, para os nossos estudantes, levar isso para a escola. Esse debate ele não é jurídico, eu reitero. É um debate social que precisa ser suscitado, que não pode ser banalizado. Voltando aqui aos nossos exemplos. Mochila. A mochila é da mesma marca, ela tem inclusive o mesmo nome, mas a azul marinho é 10% mais barata que a rosa. Simplesmente pela cor. Eu reitero. Esse é um dos meus exemplos favoritos. Ele me foi mostrado pela professora Tatiane Psitelli, a quem eu agradeço muito. É um jogo chamado Monopoly. É um jogo infantil, não é? Parecido com o que na nossa época se chamava de banco imobiliário, para quem já jogou. É um jogo que vai falando sobre a vida, não é? Da pessoa, ela ganha, ela perde, enfim. É o desenrolar da vida da pessoa, principalmente da vida financeira. E o jogo traz uma frase que chama muito a atenção. Ele diz: o primeiro jogo onde as mulheres recebem mais que os homens. Lembram-se do que a gente estava falando sobre a construção dos papéis de gênero. E aqui nós temos um jogo que simplesmente porque se chama Miss Monopoly e não Monopoly, ele chega a ser quase 7% mais caro. Para o público infantil, eu lembro. Também para o público infantil. E esse exemplo é da minha amiga Camila Cabral, publicou no Instagram do Tributos a Elas, a quem eu agradeço também. Um triciclo vermelho e não rosa, comparado com o rosa, aí sim. Então, o vermelho e o rosa têm uma diferença de mais de 27%. Simplesmente pela cor. Aqui também estamos diante de um produto voltado para o público infantil. Aqui também para o público infantil. A moto elétrica. A gente tem uma diferença de mais de 6,50%.
mais de 6,5%. E o creme dental, mesma marca, mesma quantidade, apenas mudando do Spider-Man para Barbie, uma diferença de mais de 100%. Aqui, esse é um exemplo que eu gosto muito porque ele deu muito trabalho para eu encontrar. Voltamos para as lâminas de barbear. Como eu disse, as empresas elas têm tomado mais cuidado, não é? E não têm deixado que essas diferenças de preço fiquem tão à vista. E o que tem sido feito, então? A lâmina de barbear, ela tem esse aparelho, aliás, de barbear ou de depilar, ele tem as mesmas 3 lâminas. É feito do mesmo material, plástico. Tem o mesmo peso. Só que um se chama Comfort, que é o das mulheres, e os outros se chamam Intensive ou Aqua Blister. O azul e o preto custam R$ 8,90. O rosa custa R$ 11,20. Uma diferença de 25,5%. E eu pergunto, isso é possível no Brasil? Nós podemos ter essa distinção de preço? Vejam que no Brasil nós temos um sentimento constitucional, que é assim que o ministro Luiz Roberto Barroso chama, que nos coloca valores. O valor da igualdade é considerado por muitos autores como um sobrevalor, algo que tem que ser buscado em todos os sistemas, durante todo o tempo. Nós não temos a igualdade socioeconômica no mercado de trabalho, como eu mostrei. Nós não temos uma igualdade social na distribuição de tarefas, como foi falado. Eu pergunto, a Constituição viva é diferente da Constituição formal. E por quê? A Constituição viva não demonstra essa igualdade. A Constituição formal nos traz no preâmbulo, no artigo 3º, no artigo 5º, que homens e mulheres são iguais. E aqui eu chamo a atenção de novo. Será? O Código de Defesa do Consumidor, ele tem um artigo específico. O Código de Defesa do Consumidor é a Lei 8.078 de 1990. Eu trabalhei muito com ela na minha graduação, tenho um carinho enorme por esse tema. E o artigo 4º nos diz: a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a proteção de seus interesses econômicos. E nos diz que devem ser atendidos os seguintes princípios: coibição e repressão referentes a todos os tipos de abusos praticados no mercado de consumo. Estou recebendo ali a informação de que meu tempo já acabou. Eu vou tentar ir aqui um pouco além, só um pouquinho, peço 2 minutos, Jaqueline, na verdade 3. O que é importante falar ainda sobre o Pink Tax? Ele deságua numa outra situação relevantíssima, que é o Tampon Tax. Lembram-se que os produtos de higiene pessoal, eu chamei a atenção para isso, chegam a ser até 13% mais caros? Os absorventes, eles não encontram parâmetro no mundo masculino, por óbvio, não é? É uma necessidade fisiológica apenas das mulheres. Mas o absorvente é considerado, não raras vezes, um item de higiene pessoal. E ele tem aquela mentalidade de poder ser mais caro porque é destinado às mulheres. Acontece que essa questão do absorvente, ela é tão séria que saiu ontem na Folha de São Paulo. 1 em cada 4 adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes. Mulheres deixam de ir à escola. Meninas deixam de ir à escola. Mulheres deixam de ir aos seus trabalhos por falta de absorventes. É muito séria essa situação. As presidiárias, inclusive, as detentas, elas, infelizmente, têm que usar outros tipos, outros materiais para conter o seu fluxo menstrual. Hoje em dia, muito se fala, mas não incide IPI, a alíquota do IPI é 0. Ok, a alíquota do IPI é 0, mas eu pergunto, e o PIS/COFINS? E o ICMS? No Rio de Janeiro, os absorventes foram inseridos na cesta básica e entregues, passaram a ser entregues a algumas famílias também. No Brasil, em Brasília, recentemente foi aprovada uma lei de distribuição nas unidades de saúde e nas escolas de absorventes também. Essa é uma tendência mundial, discutir sobre o Tampon Tax, que, eu repito, é uma consequência daquilo que nós estávamos falando
e chamando de Pink Tax. Aqui eu gosto muito dessa imagem, que é o peso que a mulher tem que carregar por ser mulher, diferente do homem. Vejam os homens correndo na frente e a mulher tendo que carregar o peso de ser mulher. Eu vou fazer uma última vinculação e eu prometo acabar. Quando nós falamos sobre produtos femininos, nós ligamos os produtos femininos a uma exigência, muitas vezes profissional, que se faz da mulher. Como assim, Lana? Muito da nossa credibilidade, nós aqui que trabalhamos no ambiente formal, não é, na administração pública, na área do direito, nós sabemos que muito da nossa credibilidade, da credibilidade da mulher, passa pela forma como ela se mostra. Cabelo feito, maquiagem, unha. Quanto disso é exigência nossa, porque fomos socializadas assim, e quanto disso é exigência do mercado? Quanto da nossa credibilidade passa pela nossa aparência? Naomi Wolf escreveu em 1991 esse livro, Mito da Beleza. E o mito da beleza não é... O mito da beleza é o título, mas uma coisa me chama mais atenção do que o título, que é o que vem depois. Como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Nós temos exigências que não são nossas, que são do meio no qual nós fomos socializadas, e a Herta usou uma expressão que eu uso muito, que é a psicosfera na qual nós vivemos. Nós vivemos numa psicosfera de inferioridade da mulher, de dúvida em relação a tudo que a mulher faz. Esse é um exemplo também de publicação do Tributos a Elas, feito pela doutora Andréa Barreto, minha amiga querida, que eu agradeço. E nessa foto, cercada por homens, a mulher é questionada. Fale sobre o que você pode trazer para a nossa empresa. Quanto da aparência dessa mulher dá a ela credibilidade? Quanto dessa credibilidade que é colocada em nós, a depender de nossa aparência, é usada pelas empresas e pelos fabricantes de produtos destinados a mulheres? Nós não podemos banalizar o Pink Tax, nós temos que falar sobre isso. No ambiente jurídico, no ambiente acadêmico, nos ambientes escolares, nas mais diversas frentes, para que isso não passe desapercebido. Porque, isso aqui eu vou ter que pular, infelizmente, não tem problema, mas vamos lá. Existem campanhas no mundo inteiro, no Equador, na Itália, na Argentina, na Espanha, para que o Pink Tax seja percebido, para que ele seja falado, suscitado e debatido. Por quê? Porque, como diria Virginia Woolf, é mais difícil destruir o impalpável do que o real. O Pink Tax é real. Nós precisamos falar sobre ele. Precisamos ter consciência dele. E aí sim, optar pelos produtos de acordo com a nossa vontade, mas sabendo que existem outros produtos similares ou idênticos em outras cores. Não podemos exigir que esse fenômeno seja mudado do dia para a noite, é verdade. Mas nós podemos seguir, juntas e juntos, insistindo, não é, em construir um mundo menos desigual. Angela Davis, ela tem uma frase que muito me marca. Ela diz que é preciso agir como se fosse possível mudar radicalmente o mundo. E é preciso fazer isso todos os dias. Então, que nós façamos a nossa parte. Me desculpem por ter extrapolado o tempo. É uma alegria poder participar desse evento. Pode descompartilhar, Jaqueline, a minha tela. Eu agradeço muito e fico à disposição, doutora Ieda, para futuras falas sobre esse assunto e para as perguntas que podem vir. Muito obrigada. Obrigada, Lana. Obrigada, Herta, que você apresentou um pouquinho antes. É sempre engrandecedor ouvir vocês falarem. Esse conhecimento de vocês, essa perspectiva que vocês trazem, elas precisam mesmo ser divulgado, ser publicizado. Então, quanto mais canal a gente levar esse assunto, melhor. Então, agora, para abordar o tema liderança feminina, eu vou apresentar a nossa palestrante do dia, a segunda palestrante do dia, né? A doutora Kelly Cortez. A Kelly é psicóloga, pós-graduada em gestão de pessoas e liderança, praticante master em programação neurolinguística, mediadora penal em justiça restaurativa, atuou como superintendente nacional de desenvolvimento humano por 15 anos da Central de Atendimento da Secretaria de Políticas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Presidência da República e atuou também na implantação da nova central do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.
Kelly, muito obrigada pela sua presença. Tenho certeza que você vai trazer ainda mais aprendizado para essa manhã. E a palavra está com você. Mas quero saudar essas grandes mulheres que nos deram a honra de trazer tanto conhecimento nesse momento que falamos sobre mulheres. E eu fico muito feliz de saber que existe toda uma rede feminina para a construção desse caminho de igualdade, para esse caminho que a gente merece também trilhar. E eu quero conversar com vocês hoje sobre liderança feminina. Esse projeto Todos por Elas, trazendo tanta contribuição para o dia a dia de todas vocês. E eu quero dividir com você aqui hoje um pouquinho da minha experiência como gestora, como mulher dentro das empresas e te contando como eu fiz para apoiar uma empresa brasileira a crescer 200% o seu tamanho e gerenciando 12 mil funcionários, espalhados por 10 capitais desse Brasil. E aqui, algum desses trabalhos nessa trajetória aí de 15 anos, atuando com todo esse mercado. E eu quero aqui te convidar a pensar na sua trajetória. E talvez passe um filme na sua cabeça e você se lembre de alguma liderança inspiradora que contribuiu muito para o seu sucesso. Mas talvez você se lembre também de alguém que não contribuiu tanto. E eu me lembro que no início da minha trajetória,